Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num processo de laboratório que é fascinante. Vamos entender como uma sopa bem complexa de contaminação por petróleo, o que a gente chama de TPH, é separada em seus dois grupos principais, os alifáticos e os aromáticos. E olha, entender essa separação é fundamental para saber o risco real de uma área contaminada. Então, pensem comigo. Chega no laboratório uma amostra de solo ou água contaminada com petróleo. Aquilo ali é uma bagunça, uma mistura de centenas, talvez milhares de compostos químicos diferentes. A grande pergunta é, como é que a gente coloca ordem nesse caos para conseguir tirar alguma informação útil dali? É como ter um quebra-cabeça gigante com todas as peças misturadas. Antes de montar, a gente precisa separar as peças por cor, por formato, certo? Aqui, a lógica é a mesma. E para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre o desafio que essa amostra representa. Depois, a gente conhece a ferramenta que resolve o problema e vamos usar uma metáfora bem simples para facilitar. Em seguida, o processo técnico, passo a passo. E por fim, vamos ver o resultado de tudo isso e o mais importante, por que ele importa tanto. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo começo. O termo hidrocarbonetos totais de petróleo, ou TPH, pode meio que enganar. Não é uma substância única, de jeito nenhum. É, na verdade, uma família enorme de compostos. E essa família se divide em dois grandes clãs. De um lado, os alifáticos e do outro, os aromáticos. E o pulo do gato está aqui. Cada um desses clãs tem um comportamento completamente diferente no meio ambiente e, claro, apresenta riscos muito distintos para a saúde e para a natureza. E aí que mora o problema. Na amostra que chega do campo, esses dois grupos, os alifáticos e os aromáticos, estão todos juntos e misturados. Fica impossível fazer uma avaliação de risco que seja correta sem saber quanto tem de cada um. Para entender o perigo real da contaminação, o primeiro passo obrigatório é separar os dois. Tá, mas como é que a gente faz essa separação? A resposta está numa técnica de laboratório muito elegante chamada extração em fase sólida, ou, pela sigla em inglês, SPE. É a nossa ferramenta de precisão para botar ordem nessa bagunça química toda. De um jeito bem simples, o fracionamento por SPE usa um cartuchinho, um tubinho pequeno cheio de sílica. Pensem nesse cartucho como se fosse um filtro inteligente. Ele não só segura as coisas, ele segura de um jeito seletivo. É isso que permite que a gente consiga coletar em frascos separados a fração dos alifáticos, que a gente vai chamar de F1, e a fração dos aromáticos, que vai ser a nossa F2. O segredo todo está aqui, na forma como cada grupo interage com a sílica lá dentro do cartucho. Do lado esquerdo, a gente vê os alifáticos. A interação deles é bem fraca, eles quase não grudam na sílica. Já do lado direito, os aromáticos. Por causa da estrutura deles, com aquele anel aromático, a interação é muito mais forte. Eles ficam bem mais presos, bem mais agarrados. Essa diferença de pegada é a chave de tudo. Para a gente entender isso de um jeito bem fácil, sem complicar com um monte de termo técnico, vamos usar uma analogia. Pensem que todo esse processo é como uma viagem de ônibus. Imagina só, a nossa amostra toda misturada embarca num ônibus que é o nosso cartucho SPE. Cada molécula ali dentro, cada composto é um passageiro. Alguns estão mais relaxados, sentados de boa. Outros estão segurando com força no banco, bem firmes. E os líquidos que a gente vai usar, os solventes, eles vão funcionar como as paradas de ônibus ao longo do caminho. Aí o ônibus faz a primeira parada. Nela, a gente usa um solvente mais fraco, vamos dizer assim. Ele só tem força para fazer descer quem está mais solto, quem não está muito agarrado. E quem são eles? Os alifáticos. Eles são os primeiros a sair. Beleza. O ônibus segue viagem e chega na segunda parada. Agora entra em cena um solvente mais forte. E esse sim, ele é tão persuasivo que obriga até aqueles passageiros que estavam agarrados com unhas e dentes, os aromáticos, a finalmente descerem. E pronto. Simples assim. A separação aconteceu. Ok, a metáfora do ônibus ajudou a clarear as coisas, né? Agora vamos ver como isso funciona na vida real, lá na bancada do laboratório. O processo todo tem 4 etapas bem definidas. Primeiro, o condicionamento, que é basicamente preparar o cartucho, ligar o ônibus. Depois, o carregamento. A gente coloca a amostra e todos os passageiros embarcam e se agarram à sílica. O terceiro passo é a eluição dos alifáticos, a nossa fração F1. Aqui entra um solvente apolar, tipo o hexano, que faz a nossa primeira parada, e só os alifáticos descem. Por último, a eluição dos aromáticos, a F2. A gente usa um solvente mais polar, como o diclorometano, que é a segunda parada, forçando os aromáticos a saírem do cartucho. Beleza. Chegamos ao fim do processo. Agora a gente tem 2 frascos separados, mas fica a pergunta, para que todo esse trabalho? Por que é tão importante fazer essa separação?
E o resultado está aqui, bem claro na nossa frente. Aquela bagunça inicial foi organizada em duas frações bem distintas. Na fração F1, temos os alifáticos, que foram liberados com o solvente menos polar, e na F2, os aromáticos, que só saíram de lá com o solvente mais polar. Missão cumprida, o que era misturado agora está separado e pronto para ser analisado. E por que isso é tão importante? Bom, os motivos são vários e são cruciais. O primeiro, e talvez o principal, é que permite uma análise de risco ambiental muito, mas muito mais precisa, porque, em geral, os aromáticos são bem mais tóxicos. Segundo, a gente consegue saber exatamente quanto tem de cada classe. E tem um bônus, o próprio processo já dá uma limpada na amostra, removendo outras coisas que atrapalham, como ceras e compostos muito pesados. É legal pensar nisso, né? O próprio fracionamento já atua como uma etapa de limpeza, de clean-up. Ele resolve a grande maioria dos problemas com interferentes. A amostra que vai para o equipamento de análise depois disso está muito mais limpa, muito mais fácil de ler. Claro, não é 100% perfeito sempre, mas a eficácia é altíssima. Se a gente tivesse que resumir essa história toda numa única frase, seria essa aqui, olha só. O processo funciona porque explora duas coisas bem simples. A diferença de afinidade dos compostos pela sílica e o uso estratégico de solventes, começando com o mais fraco e terminando com o mais forte para buscar cada grupo no seu tempo. E para a gente fechar, fica essa provocação. Agora que temos essas frações separadinhas, o que será que a proporção entre alifáticos e aromáticos pode nos contar? O que essa informação revela sobre a idade de um vazamento de óleo, sobre o tipo de produto que foi derramado e, principalmente, sobre o risco real que aquela mancha no chão representa para o meio ambiente e para a nossa saúde? É exatamente aqui que a química do laboratório se conecta com o mundo real e faz toda a diferença.